Então, boa noite a todos que estão chegando aí. Hoje nós vamos começar um ESEI Talks com o pessoal da Ernst Young, né? Eu vou apresentar rapidamente o ESEI Talks Digital and Analytics, construindo um mundo de negócios melhor, tá? E aí eu vou apresentar rapidamente a turma que vai conversar com vocês. A gente tem a Caroline é Talent Consultant em Belo Horizonte, Brasília, na Ernst Young. Ela vai falar um pouco da empresa e como que é a carreira, as oportunidades de trabalho e carreira na Ernst Young, nessa área de engenharia de software e analytics. A gente tem também a Kelly e o Marcelo, né? A Kelly é consultora sênior na prática de engenharia de software na Ernst Young. Ela vai se apresentar com mais detalhes, falando de toda a jornada dela, e o Marcelo é gerente sênior na prática de Advanced Analytics, que também trabalha com mais de 10 anos de experiência na implementação de modelos. Então, os dois eles vão apresentar a formação deles e vão mostrar as ferramentas, como que a gente pode utilizar as ferramentas de Service Provider da Ernst Young para realmente incorporar, né, fazer a transformação digital das empresas, né, trabalhar na transformação digital das empresas, nesse mundo orientado a dados, né, enfim, né, melhorando os serviços das empresas, otimizando, reduzindo o custo. Eu acho que vai ser uma palestra muito interessante. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Kelly, Marcelo. Então, pode começar, fiquem à vontade, é a Caroline que vai começar, fiquem à vontade. Obrigada, professor. Boa noite, gente, Boa noite. Tudo bem? Bom, né, igual o professor já introduziu aí um pouquinho, a gente vai falar, né, um pouco dessa transformação digital, e eu acho que é muito importante nesse momento a gente explicar para vocês, introduzindo quem que é a Ernst Young, né? A gente está nessa mudança um pouco aí em relação à nomenclatura, que aí a gente vê muito UI, né? E quando a gente fala, às vezes, com algumas pessoas, UI, né? A Ernst Young. Então, apresentar para vocês quem somos, inicialmente, a gente trabalha muito com o propósito de construir um mundo de negócios melhor. E por que construir um mundo de negócios melhor? A gente sabe que nenhum lugar, né, e o mundo ainda não é o perfeito. Então, a gente busca pessoas que têm esse propósito também de construir, de tentar melhorar. E aí vocês vão ver que está muito ligado às competências, às habilidades dos profissionais que hoje a Ernst contrata. E mais para frente eu vou falar um pouquinho disso também, porque o mundo de negócio melhor a gente constrói não só para os profissionais que trabalham na UI, mas também para as pessoas, para a sociedade, né, para os nossos clientes. E a gente tem diversas assim, iniciativas para atender cada um deles. Atualmente, nós temos aí mais de 320 mil pessoas na UI mundial, né? Trabalhamos com 4 linhas de serviços aí, principalmente aqui no escritório de BH. Então, a gente tem aí auditoria, SIT, impostos, que é tax, que nós chamamos, e consulting, né? Consulting hoje é o nosso foco, que dentro de consulting a gente tem business consulting, tech consulting. Então, o Marcelo ele vai falar um pouquinho melhor para vocês dessa diferença, mas é onde hoje nós temos esse foco. Então, quando vocês forem lá no site fazer a inscrição, qual área que vocês têm interesse, né? Tanto consulting quanto tech, a gente consegue absorver todos os profissionais de tecnologia, tá? Aqui falando um pouquinho ainda da UI, no Brasil, então, a gente está mais de 8 mil colaboradores, são 14 escritórios em 13 cidades, isso porque em São Paulo nós temos 2 escritórios, mas como um todo são mais de 700 escritórios na UI, né, como um todo mesmo, em 150 países, tá? E aqui, trazendo um pouquinho do que eu falei para vocês, quem nós estamos procurando, né? São pessoas que realmente têm esse interesse por dados, têm uma visão global, focado na inovação, que têm a curiosidade de construir esse mundo de negócio melhor. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, só para instigar um pouquinho, assim, do profissional e talvez do propósito que vocês têm de carreira, que vocês podem pensar e que dê esse match com a UI, tá? Where do you start if you want to change the world? And with everything moving so fast,
how do you change it for the better? Is it by seeing a nation become energy self-sufficient? Helping charities to be as productive as businesses? Perhaps cleaning up industrial pollution is what drives you. Will your legacy be to preserve the past for future generations? Or giving hope to those who had lost theirs? By using their talents to give them a livelihood. Big changes like these can start with something small, like asking better questions. Never thought about it like that before, questions that can give unexpected answers to help solve some of the world's toughest challenges. The kinds of questions we ask at EY. So where do you start if you want to change the world? You start right here. Então, gente, depois desse vídeo impactante, né, assim, respondendo um pouco para vocês, qual que é o profissional que a UI ela busca, é realmente esse profissional que, assim, o profissional que faça as melhores perguntas, né, ou que pergunte. Aqui hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da carreira e da atuação aí de dois profissionais que entraram na UI por caminhos diferentes, tanto o Marcelo, que já veio com uma bagagem muito grande do mercado, né, e já entrou numa posição mais de liderança, e nós temos também a Kelly aí que entrou como trainee. Então, os dois podem contar um pouquinho dos desafios que eles identificaram, mas às vezes eu recebo muito pergunta, Carol, o que eu preciso desenvolver como competência, né, para eu conseguir entrar na UI? Então, eu acho que é bem isso, assim, antes eu mostrei um pouquinho aqui para vocês, essa curiosidade, né, esse interesse, às vezes, por dados, ter essa visão global. Isso são algumas dicas, mas realmente, quando você está aqui na UI, você tem várias oportunidades, né? E dentro delas, voltada para a Tech, por exemplo, a gente tem aí o MBA para a Tech, né? Então, é uma parceria com uma universidade que ela tem diversos países, então vocês podem fazer um MBA sem cursos. É claro que, cara, eu acabei de entrar como trainee, posso fazer? A gente tem toda uma avaliação, tem um tempo também que vocês podem participar. A gente tem a UI Badges, que são alguns certificados que vocês podem fazer aqui na UI para se qualificar. Então, Carol, não tenho, né, não sou expert em uma certa linguagem ou em um certo conhecimento. A UI, ela te proporciona, né, que realmente você consegue desenvolver isso já estando aqui, tá? Quando a gente fala de liderança, então, até mesmo pensando no mercado hoje que a gente tem, dos profissionais que a gente tem para poder receber. Às vezes a gente fica na universidade ali muito focado em realmente, olha, preciso passar esse semestre, né? Tenho que passar nessa prova. E às vezes a gente entra muito com esse conteúdo teórico, mas e da prática, né? Eu sei que a PUC ela proporciona muito isso para vocês também, mas às vezes no dia a dia mesmo, de atender um cliente, de lidar com a equipe, a gente desenvolve também outras habilidades. Então, para isso, a UI ela foca muito nos líderes transformadores, e aí são 3 pilares que a gente tem quando a gente fala da UI pensando no profissional, que é muito nessa questão de como construir um mundo de negócio melhor. A gente constrói esse mundo se a gente pensar e olhar muito para, que é o que a gente chama de better me, então, para mim, né, quais são as habilidades, será que eu estou bem, será que eu estou tendo esse equilíbrio da minha vida pessoal e profissional, e better us, que é esse trabalho com a equipe, né, essa colaboração aí também, tá? Então, são os 3 pilares importantes que a gente tem aqui na cultura da UI.
Aqui são alguns incentivos que a gente tem, alguns programas também. Então, por exemplo, a gente participa aí de ações de inclusão social, a gente tem as premiações, né, do GPTW, atualmente agora essa saiu recentemente, então a gente ficou muito feliz com o resultado que teve também. A gente tem um grupo voltado para mulheres em tecnologia, porque quando a gente fala, nossa, vou trabalhar numa Big Four, né? Como que é a atuação da mulher na Big Four? Então, isso é muito importante também, esses grupos que a gente tem voltado para isso, né? E também a gente tem um grupo voltado para pessoas negras. Então, de forma geral, a gente tem vários incentivos para todos os grupos aqui na UI, quando a gente fala de diversidade. E aí são algumas premiações que a gente recebeu também, voltadas para os programas que nós temos de diversidade e inclusão, do melhor lugar para se trabalhar, e aqui são algumas das premiações, mais para vocês terem conhecimento, tá? E é quando a gente fala desse propósito nosso, de criar um mundo de negócio melhor, realmente a gente às vezes fica, meu Deus, né? Que momento que isso vai chegar e como que eu posso contribuir? Além de todos os programas que a gente tem para desenvolver os profissionais, a gente também tem uma atuação muito forte com a sociedade. Então, a gente tem o Instituto da UI, que é realmente promover essa inclusão para pessoas em áreas de vulnerabilidade social, e a gente tem o iRipples, que são ações de voluntariados. Então, para os profissionais da UI, são diversas ações que nós temos, então, voltada para o meio ambiente, voltada para universidades, né, voltado para carreiras. A gente tem várias ações que acontecem não só aqui no Brasil, mas fora também, voltadas para o voluntariado, tá bom? Aqui eu só trouxe um panorama para vocês, gente, em relação a que a gente tem como se fosse uma escadinha, né? O degrau aí de carreira. Quando a gente entra por uma linha de serviço, por exemplo, consulting, a gente pensa o seguinte: eu vou entrar como trainee. Depois de quanto tempo, né, eu posso ser promovido? E depois que eu for promovido, eu vou virar o quê? Então, isso aqui é para vocês terem uma visão geral em relação ao que a gente tem de plano de carreira da UI em várias linhas de serviço. Para vocês que, por exemplo, vão entrar como trainee, a gente tem algumas avaliações de desempenho para poder falar um pouco da performance. E o que é a performance? É o que a gente entrega de resultado, de meta, e também do nosso comportamento, o que eu preciso desenvolver para chegar ali numa posição, por exemplo, de sócio, né? Uma posição ali de gerente. Como que eu desenvolvo? E quem que vai me ajudar nesse caminho que eu tenho para percorrer? Quando vocês entram na UI, é destinado para vocês duas pessoas como referência para ajudar já nesse início. Então, a gente tem o Buddy ali para vocês. Então, o Buddy, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ali perguntar para ele, nossa, não sei como consultar isso aqui, não sei quem recorrer. Essa pessoa vai ajudar vocês. E a gente tem os conselheiros também. Os conselheiros é como se fossem esses mentores de carreira mesmo. Então, assim, olha, foi destinado o Marcelo para vocês como conselheiro. O Marcelo, ele vai ajudar vocês a construir esse passo a passo, a como chegar no próximo degrau. Então, eu entrei como trainee. Como que eu posso virar ali auditor, consultor, né? Como que eu posso virar sênior, depois gerente e quem sabe aí sócio na UI, tá? Essas outras palavras aqui são as iniciativas que a gente tem para desenvolver vocês e ajudar nesse desenvolvimento da carreira, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém tem alguma observação? Eu não estou conseguindo ver a tela, então, se alguém quiser ligar o microfone, tá? Pode ficar à vontade. Tá. Eu posso ajudar também quando alguém postar um chat, eu interrompo e ajudo aí. Ótimo, obrigada, Hugo, Tá obrigada. bom. E aqui é uma outra visão também, quando a gente fala de área tech, né, a possibilidade da carreira em Y aí. Às vezes vocês podem falar assim, Carol, né, não nasci muito ali para gestão, para liderança, quero ir para uma área mais de especialista. Então, a gente tem um olhar especial para a área tech, né, com essa possibilidade, onde que a gente realmente utiliza essa metodologia de carreira Y. A gente reconhece o profissional muito de acordo com o perfil dele, porque não adianta também a gente falar, olha, vamos tentar aqui para uma carreira de liderança, sendo que realmente o perfil da pessoa é para uma carreira mais de especialista.
né? E tem essa possibilidade com atuação com práticas e empresas que são referências de mercado. Então, isso tudo também é avaliado para definir qual que é a carreira de vocês aqui na UI, tá? Aqui eu queria passar rapidinho para vocês, que eu vou deixar um tempo maior para a área técnica, né? Falar também, vocês podem ter essas trocas aí da prática, como que é no mercado, mas como que a UI ela vem ajudando os clientes com soluções que, né, para a gente mais analíticas. Primeiro ponto é da escala global e integrada. Então, hoje nós temos um time aí de tecnólogos com mais de 42 mil profissionais, com várias competências. No Brasil, são mais de 500 profissionais. A gente tem a transferência de mercado ou de conhecimento. Então, a gente também pode falar das relações de ecossistema, inovação por meio de experiência, construindo a parceria de confiança. A UI ela tem diversos clientes aí com uma cultura inclusiva e o alinhamento com a estratégia de nossos clientes, tá? O diferencial da UI, a gente trouxe aqui alguns pilares, né, que nós temos aqui. Então, a visão do setor com a cobertura geográfica, a abordagem de transformação do negócio, o Digital Data Analytics, Supply Chain e alianças e parcerias. Aqui são alguns reconhecimentos que a gente tem também, então eu trouxe mais para conhecimento de vocês. E aqui é um pouco voltado já para a tecnologia. Então, quando a gente fala de tech, né, a gente fala de DDI, por exemplo, a gente tem mais de 20 mil profissionais na UI como um todo, mais de 500 tecnólogos no Brasil, mais de 140 aquisições, mais de 20 alianças que nós temos. A gente tem uma previsão aí de investimento, mais de 5 bilhões investidos para a tecnologia até 2025, tá? Então, assim, é uma área que vem crescendo no mercado como um todo e na UI não podia ser diferente. Aqui tem o QR Code, que quem quiser conhecer um pouco mais sobre a área pode acessar, ler um pouquinho mais. E aqui eu acho que, né, a gente já pode trazer aí o Marcelo para introduzir um pouco para você sobre esse tema, falando um pouco mais da área técnica. Marcelo, pode ficar à vontade. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal, também pela oportunidade e pela atenção. Então, como apresentado, eu trabalho há 5 anos na UI, na parte de gestão de projetos. Trabalhei 7 anos em indústria anteriormente e, com certeza, todos esses pontos que a Carol citou são muito relevantes mesmo. É uma qualidade de trabalho muito boa, são muitos desafios e são muitas oportunidades. Assim, a UI realmente é uma empresa multinacional na prática, né? Eu já, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar no Chile, nos Estados Unidos. A gente tem um contato frequente com todos os profissionais que tem ao redor do mundo, então isso é bem legal. É um aprendizado muito legal, assim, trabalhar na empresa é muito motivante. Mas aí, partindo, pessoal, então, para a parte técnica, né, para a parte pela qual vocês estão estudando para aplicar mais para frente, a gente, como Tech Consulting, na área de ciência de dados, a gente é dividido em Advanced Analytics, que são as pessoas que atuam já transformando os dados em informações. Então, são as pessoas que criam um modelo de previsão de demanda para uma empresa, que criam um modelo de otimização para o roteamento de veículos para os Correios, por exemplo, ou para o Uber. Então, já são mais pessoas formadas em matemática, estatística, ciência da computação e engenharia, que estão ali no final ali da cadeia, transformando os dados em informação. Engenharia de dados, que são cientistas da computação e sistemas de informação que fazem a coleta e o tratamento de dados, que é uma etapa crucial para você, por exemplo, para você transformar os dados em informação, primeiro você tem que tratar os dados, para ter os dados corretos e bem armazenados. Engenharia de software, que é o que a Kelly vai apresentar alguns cases bem interessantes também, que é criar a interface de usuário dos modelos que a gente desenvolve. Temos também governança de dados, automação inteligente, que é a automação de atividades repetitivas,
ou seja, o colaborador que fica ali todo dia entrando no site da Receita Federal para fazer download de informações, a gente cria robôs para automatizar essa atividade para que esse colaborador possa depois trabalhar com algo mais motivante, né, na empresa, e blockchain. Então, dentre essas várias competências, a gente tem hoje 450 pessoas de Digital Data Analytics ao redor do Brasil, fazendo todos esses modelos aí, que é basicamente transformar os dados em informação para auxílio à tomada de decisões nas empresas. Pode passar, por favor. Conforme mostrado anteriormente, então a gente sempre trabalha com roadmap. A gente nunca chega no cliente e está ali todos os dados prontos, bonitinho ali para ser utilizado, né? Então a gente tem essas diferentes capacidades divididas dentro de Digital Data Analytics. Primeiro, porque é muito difícil alguém saber de tudo. E segundo, porque a gente trabalha com desafios muito grandes, a gente desenvolve soluções para empresas multinacionais. Então, a gente sempre tem que estar um passo à frente no cliente. Então, a gente tem pessoas especializadas em diferentes áreas. Então, o roadmap ele sempre começa ali na estruturação de dados, na coleta dos dados e no tratamento desses dados. Depois a gente passa por analytics descritivo, que é criar dashboards para a gente ter o acompanhamento ali dos KPIs da empresa, para ter a visualização e o controle dos processos e identificar quais etapas custam mais para a empresa, que é onde a gente vai ter as oportunidades de melhoria. Inclusive, acompanhar também se as melhorias implementadas estão provendo resultados. E a gente passa por analytics preditivo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que vende sorvete, por exemplo. Antes de começar a produzir, antes de fazer o meu plano de produção, eu tenho que ter uma ideia de quanto que vai ser comprado. Então, para isso, profissionais de Advanced Analytics desenvolvem modelos de previsão de demanda baseados em técnicas de Machine Learning para fazer a previsão de demanda de cada produto em cada região do país. Uma vez que você tem essa previsão de demanda, a gente entra na otimização em Advanced Analytics, que é, dada a minha demanda e dados meus recursos, como que eu vou utilizar os meus recursos de forma ótima a produzir o que está sendo demandado ao menor custo possível. Então, são sempre ferramentas de auxílio à tomada de decisão para a gente sair daquela questão de chutômetros para ter informações baseadas em ferramentas robustas de auxílio à tomada de decisão. E, por fim, para não ter o usuário final executando um modelo de previsão de demanda ou de otimização em Python, a gente tem ali na ponta desse roadmap a parte de engenharia de software, que é a criação dessas interfaces, criação de aplicativos em celulares, para que os clientes finais possam utilizar esses modelos desenvolvidos. Pode passar, por favor. Então, aqui, conforme citado, são profissionais formados nas mais diversas áreas, especificamente Advanced Analytics, trabalhando com Machine Learning, visualização de dados, DevOps, MLOps e assim por diante. Atividades envolvendo desenvolvimento de análises em geral. E, basicamente, as principais linguagens de programação são Python e R. Assim, 80% do que a gente faz está nessas duas linguagens. A maioria é em Python, é uma linguagem comercialmente mais robusta. E a gente também trabalha muito ali com o ambiente Azure, que é um ambiente muito bom, ambiente AWS, que são ferramentas que a gente utiliza para produtização para o cliente. E tem outras também, como Power BI e Tableau para desenvolvimento de dashboards, Databricks, PySpark e Alteryx para a parte de engenharia de dados. Aqui, rapidamente, a gente tem a metodologia de trabalho ágil. Então, quando você vai, por exemplo, entra num projeto de engenharia civil, você vai construir uma ponte, você já sabe todos os pilares que essa ponte precisa ter antes de construir ela, para ela dar certo no final das contas. Quando você vai desenvolver uma ferramenta de ciência de dados, você não tem tanta certeza
principalmente em relação ao custo-benefício de cada implementação. Então, a metodologia ágil ela é muito aderente à parte de ciência de dados, para quem já vislumbra trabalhar como gestor mais para frente, e você vai desenhando aos poucos cada parte do que está sendo desenvolvido. Por exemplo, hoje você pensa que eu preciso ter um modelo de previsão de demanda para cada produto e cada lugar. Durante o projeto, você pode ter uma redelimitação desse desenvolvimento, porque você vai falar, na verdade, se a gente ter só essa previsão de demanda desses produtos para esses lugares, já vai acrescentar 90% de redução de despesa para a empresa, por exemplo. Então, essa questão de metodologia ágil é muito importante para o redesenho da solução ao longo da jornada de desenvolvimento. Pode passar, por favor. E aqui, pessoal, eu vou passar por 3 cases bem interessantes com vocês. Então, um dos modelos desenvolvidos foi previsão de demandas para a indústria de calçados e artigos esportivos. Novamente, a empresa, antes de ter esse modelo, passava por várias análises exaustivas, sem estarem fidedignamente baseadas em dados, e tinha uma assertividade desse modelo de previsão de demanda muito baixa. Como vocês podem ver ali, o baseline de 42% de assertividade. Basicamente, 42% do previsto realmente foi vendido, os outros 58% a empresa tem que vender com desconto para se desfazer desses itens, porque, principalmente, por exemplo, camisas de esporte muda de ano em ano e ficam obsoletas. Então, a gente teve ali um projeto ali que durou cerca de 4 meses, a gente passou de 42% para 85% de assertividade desses modelos. Então, a empresa passou a ter redução de prejuízo muito grande, realmente produzindo aquilo que vai ser comprado. E são vários itens que podem influenciar na demanda. A gente pode, por exemplo, estar produzindo camisas de determinado time. A posição dele ali no campeonato pode mudar. Então, essa produção tem que ser constantemente revisitada, semanalmente revisitada esse planejamento. A temperatura também, são vários itens que influenciam na demanda. Então, isso é um exemplo aí de sucesso que a gente tem desenvolvido. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, então, é uma ilustração de interface de usuário desenvolvida por engenharia de software, daquele modelo desenvolvido por Advanced Analytics e engenharia de dados. Ou seja, engenharia de dados fez o tratamento de dados, de todos os dados dentro da empresa e dados externos à empresa, como posição nos campeonatos, por exemplo, compra de ingresso por torcedores e assim por diante. Advanced Analytics criou esse modelo para, com base nesses dados de entrada, gerar a previsão de demanda, e engenharia de software criou essa interface para que os planejadores possam filtrar o que eles estão planejando e utilizar essas previsões como auxílio à tomada de decisão para o planejamento de produção, planejamento de vendas e assim por diante. Aqui é um outro case bem interessante que a gente tem para uma indústria de tecnologia, de celulares e notebooks no Brasil. Aqui a gente anteriormente foi apresentado um modelo de previsão de demanda. Aqui já é um modelo mais avançado. Essa empresa, a gente já tem os pedidos firmes, os pedidos realizados, ou seja, a gente não precisa prever, a gente já está com os pedidos em mãos. E a principal informação aqui é como que eu vou atender a esses pedidos da forma mais barata possível. Então, é um modelo aqui desenvolvido para planejamento de atendimento desses pedidos diariamente, considerando toda a etapa da cadeia de suprimentos, desde a produção desses itens na indústria, transporte via avião desses itens para cada armazém em cada estado do Brasil, e transporte via terrestre desses itens em cada armazém até os vendedores finais desses produtos.
levando em consideração todas as restrições que permeiam o problema, como quantidade de carros disponíveis para fazer o transporte, quantidade de viagens de avião disponível. Então, esse modelo ele fazia esse planejamento de atendimento de pedidos para minimizar o custo de atendimento como um todo. Nos próximos slides, a gente tem um pouquinho mais no detalhe essas informações. Então, todo modelo de otimização, pessoal, isso é até algo que brilha meus olhos também, porque eu sou formado em engenharia de produção, né? E fiz mestrado e estou terminando doutorado nessa área de pesquisa operacional, que a demanda é muito alta. Inclusive, foi nessa área de pesquisa operacional que eu já tive a oportunidade de atuar em um projeto nos Estados Unidos por não ter pessoas muito especializadas nesse sentido. Realmente é uma mão de obra que atualmente também a gente tem tido muita dificuldade de encontrar, e é muito importante mesmo. Então, todo modelo de otimização, ele tem o que eu disse, que é o espaço de decisões, ou seja, as decisões aqui tomadas são quando que eu vou atender cada pedido. A gente tem os objetivos, então, quando a gente pega problemas reais, normalmente a gente não trabalha com um objetivo só. Aqui a gente trabalhava com target de receita, ou seja, eu tenho um target de 2 milhões de reais por mês. Quais produtos que eu vou atender, que eu vou vender para ter esse target de receita? Se for somente na receita, o modelo ele não pensa igual um ser humano. O modelo vai te colocar ali para vender todos os celulares mais caros e os outros não vai ter nenhuma venda. Então a gente tem outros objetivos em paralelo, que é a questão de atendimento de demanda, a questão operacional também, que é a questão de minimizar a questão de colocar os produtos em caixas, a questão de quantidade de viagens também, ou seja, minimizar o custo logístico, e a questão de inventário, ou seja, a gente tem que ensinar um modelo que, se ele deixar determinado celular com inventário muito grande, isso tem que penalizar a função objetivo para que o modelo consiga convergir uma solução mais bem equilibrada. Então, aquilo que eu disse anteriormente, na gestão ágil, a gente, antes de começar um projeto, dificilmente a gente tem essa visibilidade desses 5 objetivos necessários. Na medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai levantando os objetivos e priorizando eles, né? Pode passar para o próximo. E esse já é uma visão assim desse problema que a gente desenvolveu. O modelo tem que considerar várias restrições, como eu disse. Restrição de crédito, ou seja, o cliente tem capacidade financeira para pagar o que está sendo planejado. Restrição de recebimento, ou seja, o cliente trabalha no domingo para receber o produto que vai chegar nesse dia. Restrições de capacidade logística, restrição de inventário e assim por diante. Então, pessoal, isso é para vocês terem uma ideia da dimensão, né, dessas soluções que são desenvolvidas, da quantidade de informações que precisam ser consideradas para tomar decisões assertivas. Ou seja, em suma, é humanamente impossível algum planejador fazer isso na planilha ou de cabeça, assim, né? Então, esses modelos são realmente muito importantes e a gente está na era digital. Isso é o que explica a demanda muito grande, cada vez maior, por profissionais de ciências da computação. Pode passar, por favor? Aí pode clicar no vídeo, Carol, por favor. Isso aqui é acho que ele tem um som. Mas isso era... Aí tá, Jorge, pode pausar já, por favor. Então, isso é um case de visão computacional, que é outra área muito importante dentro de Advanced Analytics. Isso são esteiras que levam o minério de ferro para passar pelo tratamento térmico. Então, ele pega as pelotas de ferro para levar para o tratamento térmico em uma mineradora. E a gente precisou desenvolver visão computacional
primeiro, para identificar se alguma dessas esteiras tinha defeito, porque se essa esteira estraga ali dentro de um forno, é um prejuízo astronômico que impacta toda a cadeia de suprimentos da empresa, toda a cadeia produtiva, e também algumas manutenções também eram necessárias. Por exemplo, vocês veem que existem alguns espaçamentos maiores ali dentro da esteira. Então, esse espaçamento pode chegar a determinada dimensão que o minério de ferro cai e é perdido, né? Ele não entra no tratamento térmico. Antes dessa solução, eram profissionais que ficavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, contando todos os pinos, todos os parafusos e verificando todas as esteiras para ver quais precisavam de manutenção. E no próximo slide vocês vão ver a solução bem interessante. Pode clicar no vídeo de cima, por favor. Então, esse vídeo de cima, pessoal, ele vai verificando o espaçamento entre os componentes da esteira para ver se tem algum espaçamento além do permitido e para lançar esse alerta de manutenção preventiva, na verdade corretiva, né? Mas para lançar esse alerta no tempo ideal. E pode clicar no de baixo também, por favor. E o modelo de baixo, ele vai identificando ali através de visão computacional qual esteira tá sem pino. Ele faz a leitura também do número de série ali da esteira para... Beleza, identifiquei que a esteira está sem pino, e aí eu vou lançar no sistema qual que é a esteira que está sem pino. Então, uma atividade que ali fica o computador 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo um trabalho com muito mais assertividade, permitindo que o colaborador saia desse processo que era até, de certa forma, insalubre, porque ele ficava ali exposto a elevadas temperaturas, e fazendo um trabalho não tão interessante, ou seja, esse colaborador pode passar a fazer alguma atividade com a qual ele se sinta muito mais satisfeito, agregando muito mais para a empresa também, né? Pode passar, por favor. E aqui, pessoal, acho que é algo bem... É uma brincadeira, assim, mas eu acho que é algo que faz muito sentido, né? Cada vez, quanto mais a gente estuda, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente vê que o aprendizado ele é sempre contínuo, né? Eu, por exemplo, na época de graduação, eu falava, ufa, estou terminando a graduação e acabou. Mas, assim, é até prazeroso e saudável, né, da forma que eu fiz, por exemplo. Eu fiz MBA, fiz mestrado e estou terminando o doutorado, mas sempre fiz, assim, em um ritmo bem saudável. Eu não tentei abraçar o mundo de uma vez, eu sempre fui fazendo de pouco em pouco. Então, aqui a gente sempre tem assim, né? Logo depois que saiu, eu sou o cara. Aí depois passa ali, é mais complicado do que pense, não sei nada, isso realmente é muito complicado. E aí a gente vai amadurecendo, né? Está começando a fazer sentido e entra ali no final que é, sinto que sei algo sobre o assunto, mas estou sempre interessado em estudar. Então, eu gostaria aqui estou finalizando aqui a minha apresentação, então eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar podendo compartilhar a experiência e gostaria de parabenizar também os professores aí da PUC pela essa iniciativa. Agradeço pela atenção de todos e passo a palavra para a Kelly. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Me chamo Kelly Macade. Atualmente estou há 4 anos na EY, iniciei como trainee, né? E me chamou bastante atenção toda essa dinâmica da empresa que a Carol apresentou e a oportunidade também de você trabalhar com grandes desafios para grandes empresas, né? Além de você gerar impacto para um número maior de pessoas, né? Você pega o caso que o Marcelo mesmo apresentou ali, era um caso né, de empresa para empresa que também gera impacto positivo para o usuário final. Então, é muito bacana essa ideia, essa oportunidade que a empresa dá, né? Fora os estudos e tal. Sou formada em ciência da computação
e tenho pós-graduação em comunicação e mídias digitais. Né? Sempre me interessei bastante nessa área também, de entender a parte da experiência do usuário, experiência também da interface, e apresentando um pouquinho, né, da nossa área aqui, da área que eu atuo, né, Technology Consulting, dentro de Digital Data Analytics, e eu sou da areazinha de Software Engineering, né? O que a nossa área aqui na UI busca, né? Então, a engenharia de software é responsável, né, por conceder soluções computacionais para diversos cenários, onde planeja e monitora projetos de tecnologia de informação, né? Tem a parte do o profissional também avalia a qualidade dos processos organizacionais, propõe melhorias em prol de uma tomada de decisão e sugere novos negócios, sempre considerando também a política de tecnologia e inovação. Dentro da nossa área de software engineering, a gente tem a arquitetura de software, né? Então, você vai começar a estudar mais a parte da arquitetura em si, né? Onde conectam as informações, APIs e tal, também servidores. Tem a parte de desenvolvimento front-end, que seria a interface, né, com o usuário final, geralmente, o back-end, que conecta também os serviços ali que persistem nos servidores, né, do cliente. Tem o desenvolvimento mobile também, aplicações mobile, tanto nativas quanto híbridas, aplicações híbridas. Tem a parte de microserviços e APIs. Tem o DevOps, a gente também usa o DevOps. O low code, né, que é a parte que você não precisa, de fato, saber a fundo desenvolver, né, programar em uma certa linguagem. É uma coisa um pouco mais macro da visão, né, talvez arrastar caixinha, né, nesse sentido. E a parte de testes também, de qualidade de software. Né? Diante de tudo isso que a gente tem desenvolvendo front, back, APIs e tal, você entra também com a parte de qualidade de software, teste de qualidade de software. Pode passar, Carol. Da nossa área aqui que a gente busca, né, são desenvolvimento low code, usando Power Apps, tem o desenvolvimento de software, front e back-end, analista de requisitos, que é o meu papel atualmente, que o analista de requisitos, o que ele faz? Ele entende o negócio do cliente, o problema dele, e faz todo o estudo da arquitetura, infraestrutura, do que o cliente possui, e traduz em documentações funcionais e técnicas para o time de desenvolvimento de software poder desenvolver a solução. Você tem também as partes dos POs, né, Product Owners, dos Scrum Masters, o UX Designer, analista de testes, né, de qualidade, o time de QA. Também tem a liderança técnica executiva e os arquitetos. A gente usa tecnologias e ferramentas, né, o Microsoft Azure, que é nosso parceiro, também usamos a AWS, alguns cases usamos Python. Para desenvolvimento mobile, temos utilizado o Ionic, framework, front-end para web, o Angular. A gente usa para back-end também, entre o .NET, o Java, Spring Boot, tem diversas outras ferramentas ali, né, SQL Server, Postgre, para testes ali a parte de Selenium, JUnity, SonarQube, para versionamento de código também, né, o GitHub, e desenvolvimento de low-code, geralmente é o Power Apps, e da parte de UX aqui para prototipação também, wireframes, desenhos de flowchart, utilizamos o Adobe XD, o Figma, e no setor ali da parte do Agile, usamos o Scrum e também Safe. Pode passar. O case que eu vou trazer para vocês aqui é de transformação digital do usuário, né? O caso o cliente é numa empresa distribuidora de energia, que possui 4 distribuidoras, atualmente aqui no Brasil, em 2 regiões, atuando no Sudeste, no Nordeste com 3 distribuidoras, e o desafio que recebemos foi melhorar o aplicativo que eles possuíam, né? Eles possuíam um aplicativo nativo e a gente desenvolveu um híbrido.
No caso ali, só para a parte de prototipação, né, entender a jornada, a dor do usuário, a gente desenvolveu aqui mais de 50 prototipações para validar a experiência com o usuário. Depois que a gente conseguiu desenvolver, né, atingir essa meta ali, foram mais de 12 mil novos usuários só depois da atualização desse aplicativo. E só o time de UX levou 5 meses para desenvolver esses protótipos, né? Entregando 14 serviços. Né? Você tem a parte de recuperar senha, login, abrir a requisição de falta de energia, histórico de consumo, opções de baixar a segunda via de pagamento e poder pagar também, né, com o código de barras, ou pagar em débito também com o banco. Tem a parte de autoleitura, diversos outros serviços ali essenciais para um aplicativo para fornecimento de energia. Pode passar, Carol. E o que a frente que eu atuei foi a parte de desenvolvimento do aplicativo mobile. A gente utilizou o Ionic, né? Utilizamos um framework de aplicativo híbrido, porque o nosso desafio era para desenvolver para 4 distribuidoras e também publicar em 2 lojas, cada uma, né? Então, no caso, no total são 8, é um código-fonte só, com 8 aplicativos no total. Como primeira meta ali para que a gente foi desafiado pelo cliente foi entregar de uma distribuidora do Sudeste, no qual desenvolvemos tanto para iOS quanto para Android, e a gente também utilizou a estrutura de Agile, né, do Scrum Framework, a gente usou DevOps, utilizamos também o Azure para controlar todas as nossas atividades, realizávamos dailies, exatamente a estrutura que o Marcelo apresentou anteriormente, de o que é o framework Agile, e metodologia Agile. E daí, quando a gente... pode passar para o próximo, por favor, Carol? Isso. Né? No total, a gente levou 9 sprints para desenvolver o aplicativo, né? Sendo uma sprint dedicada em torno de 1 a 2 serviços e features. Levamos 4 meses desde o desenvolvimento, documentações e testes até a publicação na loja, na primeira versão. Também desenvolvemos 5 features, que foi a biometria, adicional reCAPTCHA, criptografia, push notification e gráficos. Entregamos os 14 serviços que o time de UX havia elaborado e o cliente havia aprovado. E o mais interessante também é que o time todo, contando com em torno de 29 profissionais, em diversos lugares, foi 100% remoto. Foi um desafio, entanto, né, que a gente, em 2020, né, no final de 2020, a gente teve esse desafio de cada um em um estado, cada um em uma cidade, se comunicando praticamente, né, o dia todo de trabalho, numa sala de guerra, para poder entregar isso para o cliente. Foi muito bacana esse desafio aí. E, pode passar. E uma outra solução aqui que a gente trouxe, que a gente também desenvolveu aqui, foi da esteira de desenvolvimento do desafio do Pix. Nesse meio tempo que a gente estava desenvolvendo o aplicativo, a gente foi desafiado pelo cliente de pedir para desenvolver o pagamento imediato, né, que foi o Pix. Na época, ali a gente levou... na época foi em torno de setembro, ali, né, de setembro, outubro. Início de setembro, o cliente requisitou que a gente desenvolvesse o Pix para subir junto com o Banco Central. O Banco Central ia publicar em novembro de 2020. O nosso time conseguiu, em 60 dias, alocar em torno de 6 pessoas, trabalhando insanamente em salas de guerra, direto com o cliente, direto com o banco, fazendo muitos testes, né? E gerar o Pix para 4 distribuidoras. Foi um desafio enorme, sabe? E o mais bacana, né, que depois a gente recebeu o reconhecimento sobre esse desafio, né? Geramos ali a parte do criar Pix, consultar Pix e também a parte de consultar Pix em massa,
né? Foi bem legal essa oportunidade, né? E é isso, pessoal. Mais uma dúvida? Bom, obrigada, Kelly. Obrigada, Marcelo. Aqui eu deixei mais o QR Code, tá, gente? Para vocês conseguirem acessar a página de carreiras da UI. Nós temos aí frentes, né, de entradas mesmo de profissionais. Uma delas é o programa de trainee, que eu falei bem rapidamente para vocês, mas no site da UI vocês conseguem ter uma visão geral de todo o processo. Então, a gente tem aí algumas etapas, que primeiro é esse cadastro lá na plataforma da UI, que vocês fazem, a gente tem toda uma seleção, tem esse retorno para vocês, positivo ou não, das próximas etapas. Quando vocês entram pelo programa de trainee, a gente tem uma etapa de dinâmica em grupo, que é realizado com diversos candidatos. Passando por essa etapa de dinâmica de grupo, a gente tem uma segunda etapa, que são as entrevistas individuais com os gerentes das áreas, né? Passando nessa etapa, a gente também tem a entrevista com o sócio, algumas áreas, e aí sim, todo o processo de onboard, que aí, por exemplo, Carol, entrei, passei no processo de trainee, agora já pego um cliente, já vou desenvolver algo? Não, calma, a gente tem todo aí um processo de onboard, tem um cronograma de treinamentos que vocês fazem também para se desenvolverem, então é bem interessante, tá? Se ficar alguma dúvida também, tá aqui um e-mail de contato, vocês podem mandar e-mail, pode adicionar no LinkedIn, e a gente dá esse retorno para vocês. E agora a gente quer escutar vocês, assim, do que vocês acharam. Tem uma pesquisa aqui também que eu vou pedir para vocês responderem, que é uma pesquisa de satisfação para a gente melhorar em relação aos próximos eventos, o que vocês esperam, se foi legal, o que talvez a gente pode melhorar para o próximo. E as dúvidas também, fiquem à vontade. Obrigada, professor Hugo, Marcos. Então, obrigado. Eu vi aqui no grupo que a Gisele está com a mão levantada. Gisele, Lucy, pode falar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Então, eu sou aluna do curso de Sistemas de Informação e, assim, eu trabalho numa empresa de comunicação e mediação social. E até mandei hoje, né, uma pergunta no grupo, que coincidentemente casa com vamos colocar assim, né, um trabalho de vocês, que é no caso dos recursos humanos. Então, assim, eu queria saber, assim, hoje em dia, um profissional nesse tipo de trabalho, né, que é no caso de analytics, essa experiência em Python, Power BI, Tableau e ClickView, ele teria, assim, qual a média de salário, né, de valor em média, assim, de HH, até porque a gente teve essa demanda até por um cliente nosso e a gente está elaborando uma proposta comercial. Então, assim, a gente não tem, assim, a noção exata de média de salarial, entendeu? Aí essa é a minha dúvida. Oi, tudo bem? Eu acho Tudo que bom, você pergunta Carolina? a questão de remuneração para o profissional em si? Sim, nesses quesitos, né? No caso de um profissional que tem essas habilidades, né? Então, assim, hoje em dia, qual que é o valor praticado em média, por exemplo? Te Bom, ajudando, Carol, vai lá, acho que Marcelo. o perfil citado, por ter já um certo domínio, se for um domínio de intermediário a avançado, em boa parte dessas aplicações e em várias aplicações, eu acho que já se enquadraria como um consultor sênior, tá, Carol? E aí, se você não... Aí, questão de Bem, compliance da empresa, eu não sei se pode entrar muito no âmbito do não, é isso que eu salário, ia aí você falar. Em pode... questão de remuneração, a gente tem algumas faixas, inclusive para a área tech é bem diferenciada, tá? Então, assim, a gente tem sim um valor X para trainee. Então, por exemplo, se você entra, mesmo com esse conhecimento, a gente já tem
um valor que é fixo para trainee, e aí você vai entrando de acordo com a sua evolução, com o seu desenvolvimento aqui na UI. Mas, às vezes, é um profissional que já vem do mercado, achou uma vaga que super se identificou, né? E não vai entrar como trainee, vai entrar, às vezes, ali como sênior ou como gerente. Isso tudo é avaliado de acordo com o que a empresa tem de proposta, com o que o profissional também espera. Então, o valor exato, até por questão, igual o Marcelo falou, de compliance, eu não posso abrir aqui para você, mas numa posição aí mais de sênior, igual o Marcelo falou. Tá bom? Entendi. É um sênior nessa área da tecnologia, né? Sim. Isso. Não, beleza. Obrigada, gente. Eu agradeço. E Gisele? só um ponto que eu queria acrescentar em cima da pergunta da Gisele, rapidamente. Sim. Aqui a gente trabalha com Tech Consulting, que é tudo que a gente apresentou, e a gente tem Business Consulting. Então, a gente tem engenheiros de produção, a gente tem economistas, administradores, que é o diferencial da UI. Ela tem todas as competências. Para questão de recursos humanos, a gente tem a parte de PaaS, por exemplo, que é People Advisory Services. Então, a gente acaba aprendendo muito também com o pessoal de Business Consulting. As equipes sempre são Business Consulting e Tech Consulting junto para desenvolver a solução como um todo. Isso é bem interessante também. Legal. Obrigada, Marcelo. Acho que o Bruno levantou a mão. Sim, me escutando? Sim? Meu nome é Bruno, sou aluno da Ciência de Dados. Eu queria saber um pouco mais sobre o ambiente de trabalho da UI, tanto o físico quanto o digital, se tiver. Posso dar um spoiler, acho que nem é tanto spoiler mais, né, do novo escritório que a gente tem em BH. Então, assim, dependendo da oportunidade, eu vou te falar do escritório de BH. A gente está ali bem no centro da Savassi, próximo ao pátio. Então, para quem passar ali na Nossa Senhora do Carmo, né, mais ou menos, consegue ver o nosso novo prédio. A gente está de mudança, um prédio que é todo espelhado, assim, então serão 2 andares e está todo mundo numa expectativa desse novo prédio em BH, mas tem a possibilidade também dos outros escritórios, tem um modelo também que é 100% home, né? E isso vai variar de acordo com a oportunidade que você se interessar, tá? Então, o modelo atualmente é híbrido, e aí o Marcelo, o Kelly pode falar um pouco melhor de como está sendo no atendimento aos clientes, né? Mas, assim, de forma geral, para os profissionais, o modelo é híbrido, tá, Bruno? Entendi, obrigado. Tem alguns clientes que já estão passando a solicitar algumas reuniões presenciais, mas eu diria assim, 10% estão solicitando e uma semana por mês ou a cada 2 meses. Então, hoje, basicamente, todo mundo está 90% home office, assim, praticamente. E outra oportunidade bem interessante também é a questão de possibilidade de trabalhar em outros países, principalmente em cargos de consultor ou consultores sêniores. Podem trabalhar no Chile, nos Estados Unidos, na Europa. Tem um intercâmbio bem interessante também, que é outra experiência muito legal aí para quem está em início de carreira, né? Parece que sim, pergunta da palestra, aí o Thales está até agradecendo lá, mas pergunta da plateia parece que terminou, né? Mas eu estou com uma pergunta aqui porque eu sou coordenador do curso de Ciência de Dados. Essa palestra, né, Digital Analytics, ela foi alocada até no curso de Ciência de Dados pelo fato, né, de que a apresentação da palestra era na parte de desenvolvimento de soluções. Vocês, né, foram, em 2021, líderes no quadrante mágico do Gartner de prover soluções em Data Analytics, né? Você apresentou aí todas as questões de otimização. No curso de ciência de dados, nós temos esses 3 eixos de formação, né? De engenheiro de dados, que é a parte de infraestrutura, de infusão de dados e tudo mais, a parte de ciência de dados propriamente dita e machine learning, e a parte de analytics, e business intelligence e analytics, né? Que aí eles trabalham com a parte de visualização de dados, governança de dados, que aí mostra um pouco aí até da ferramenta Power BI eles usam, inclusive, no segundo período e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, quer dizer, vocês mostraram um stack muito grande de tecnologias que vocês utilizam, né?
Até que ponto é relevante o treinamento específico nessas ferramentas e até que ponto é relevante a formação em ciência da computação ou ciência de dados, nesses eixos de formação específicos, independente da ferramenta? Essa era a primeira pergunta que eu estava querendo fazer. Eu já vou fazer duas de uma vez, porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, né? A gente tenta sempre limitar em 1 hora a palestra, né? A gente começou um pouquinho atrasado. Mas a outra curiosidade que eu estava é justamente assim, do ponto de vista de provedor de serviço, né? Qual que é a diferença entre um provedor de serviço e quem provê uma ferramenta de data analytics? Ou seja, vocês têm ferramentas próprias ou vocês sempre utilizam ferramentas de terceiros? Era mais nesse sentido. Ou seja, o que diferencia esse provedor de serviços que a consultoria da EY faz em relação aos provedores de ferramentas como IBM, o próprio Azure, né? A Microsoft tem diversas ferramentas na área de BI e de Machine Learning para poder construir soluções. Tá, joia. Acho que eu posso contribuir aí, Kelly, se tiver outros complementos, pode me interromper, por favor. Bom, então, em relação à primeira pergunta, ali na questão de, realmente a gente apresenta várias ferramentas, mas igual em Advanced Analytics, por exemplo, duas ferramentas, que é R e Python, correspondem a 90% das demandas dentro de Advanced Analytics. E Python seria 80%. Então, assim, acho que o principal, primeiro que, assim, para trainee realmente não é exigido conhecimento avançado em nenhuma delas. O trainee, nosso programa de trainee são para as pessoas que estão no último ano de faculdade, então elas entram na UI para aprender e para colocar em prática, e a carreira dela vai sendo desenhada aqui dentro. E o interessante também a gente tem várias torres, conforme apresentado ali. A gente tem Advanced Analytics, que é totalmente diferente de engenharia de dados, de engenharia de software, de governança de dados e assim por diante. Então, realmente, o ideal é que a pessoa entenda o caminho que ela quer trilhar e se especialize em algo. E, assim, por a gente ter essa abrangência toda, é bem comum também a transição de pessoas entre as torres. Então, assim, no processo seletivo, mais do que o conhecimento propriamente dito, é a vontade de aprender e de agregar, assim, na empresa, né? A questão comportamental, normalmente, é o que é muito avaliado, assim, nas entrevistas de trainee, por exemplo, principalmente. E assim, só complementando, Marcelo e Kelly também pode falar, mas eu acho que é muito do que a gente introduziu ali, né? Parece que fica muito subjetivo, mas para trainee realmente é muito focado para isso, né? Porque em relação à técnica, a gente sabe que às vezes não vai chegar ali com toda a experiência. E aí o UI ela vai proporcionar essa capacitação para o profissional que entrar, tá? Complementando o que vocês falaram, né? Como eu entrei como trainee, eu tinha pouca experiência na área de desenvolvimento, né? E tudo que eu fui aprendendo de, por exemplo, teste, QA, etc., assim, eu fui aprimorando depois que eu entrei na UI. A UI sempre deu cursos, certificações, inclusive, se você combinar, né, com a liderança ali, por exemplo, quero tirar uma certificação Java, né? Não está dentro do programa, combina com liderança que é possível também deles contribuírem com essa certificação que geralmente é cara no mercado, né? E a UI também, aqui da nossa área, tem a parceria, por exemplo, com a Microsoft para tirar certificações da Microsoft. Ela chama profissionais, inclusive da Microsoft, para nos darem aula sobre a certificação, a gente persegue a trilha, faz a trilha, né, dali, por exemplo, tirar uma AZ900 de Fundamentals, a gente tem um profissional, tem a aula com ele e depois pode marcar de fazer prova, né? E isso tudo a UI que fornece. Então, é muito bacana e é legal que você aplique o conhecimento dessas certificações, desses estudos em projetos, né, que muitas vezes os projetos exigem que você tenha uma certa credencial, né, e é muito legal mesmo. Pessoas que entraram também, estou como sênior agora, tenho aconselhados, né,
Então, tiveram algumas pessoas que entraram como trainees e falaram, não tenho experiência nenhuma em desenvolvimento. O que eu faço, o que eu preciso, né? Ter esse compromisso. E a gente falou assim, não, fica calmo, faz a trilha de estudos, a gente tem uma trilha que orienta esse profissional e ele também se descobre. Fala assim, eu não quero desenvolver, não quero fazer desenvolvimento de front-end, eu quero focar no back-end. Não, eu gostei muito mais de analytics, quero migrar para a área. Então, tendo a oportunidade, é migrado. Entendeu? Sim. Entendi. Sobre a segunda, não sei se tem tempo. Pode falar, sim. Pode sim. Rapidamente, então. Sobre a questão de as a service, a gente trabalha, ao contrário de algumas outras empresas, a gente trabalha muito com códigos abertos, com Python, com R, utilizando bibliotecas para fazer o desenvolvimento de soluções que atendem às especificidades de cada cliente. Então, a gente encontra no mercado muito cliente que utiliza um modelo de roteamento de veículos que já vem pronto, por exemplo, mas que não abrange alguma funcionalidade principal e ele acaba tendo que pagar um valor muito alto para ter esse software, para ter essa licença. Então, assim, o cliente acaba pagando um valor muito alto também para a UI desenvolver, mas a UI desenvolve isso em Python ou em R, e de acordo com as especificidades do cliente mesmo, estão abrangendo muito mais aderente ao negócio, né? E a gente também tem a questão de vender para o cliente que a gente passe a fazer a execução desse modelo e prover todas as informações já bem trabalhadas para o cliente. Principalmente pesquisa operacional, às vezes o modelo acaba ficando tão complexo que o cliente precisa contratar a própria UI, no sentido de ter que rodar o modelo, interpretar os resultados e fazer constantes implementações de novas funcionalidades nos modelos também. São esses principais pontos. Entendi. Estou com tanta curiosidade aqui, mas infelizmente a gente tem que encerrar, né? A gente sempre tenta limitar os Say Talks. Eu até postei no chat o QR Code lá que a Carol apresentou para facilitar para o pessoal, que já fica armazenado no Microsoft Teams, né? Como eu falei, o Say Talks, ele acontece nesses horários da aula, né? Então, às vezes, o número de pessoas presentes aqui online não é tão grande quanto o número que ele realmente alcança, ele alcança quase 10 vezes mais do que está aqui presente, então a gente espera, né, que os alunos se motivem. O programa de trainee é só para o último ano, normalmente, não é isso? Geralmente ele chegando no finalzinho, né? Alguns casos a gente consegue pegar um pouco antes, mas são casos bem particulares, assim, mas é mais para o final. Tá? Mas isso não impede que vocês já se inscrevam e fiquem no nosso banco ali, mas com os dados atualizados, para a gente acompanhar, e sempre que tiver uma turma, a gente conseguir acompanhar, não, já está chegando ali no 7º, 8º, né? E acompanhando aí a trajetória de vocês. E a gente está com um programa de estágio agora também, né, Carol? Que é recente, né? Isso é bem recente, né? E é só para a Tech, então, assim, no site vocês conseguem ter mais acesso a esse programa de trainee, e que é uma novidade para a UI também. Vocês sabem se as vagas de estágio estão cadastradas no PUC Carreiras? Ou não sabe dizer? Não, porque eu não conferi, tá, professor? Eu posso olhar com a Isabela, que faz essa parceria com as universidades, a gente já tem o cadastro das vagas e também, né, em relação ao site direto que a gente tem no portal da UI. Então, amanhã eu já olho com ela, se não tiver, a gente já coloca lá, tá? Porque o PUC Carreiras é um portal terceirizado ainda da Simplicity, que é líder mundial na área de alocação no mercado, e a gente contratou e fez um portal que tem realmente atingido, só na área do Instituto de Ciências Exatas e Informática, né, na área de informática, são mais de 7.000 alunos de graduação e 10.000 alunos de pós-graduação. Essa era até a outra pergunta que eu ia fazer aqui agora rapidamente, apesar de que realmente nós estamos estourando, mas como essa parte de carreira é relevante, eu sou professor de ciência de dados, do curso de ciência de dados, Big Data, a especialização Lato Sensu. A gente também tem especialização em Big Data e Analytics, Business Intelligence e Analytics, inteligência artificial,
Gestão de dados, gestão estratégica de dados, que é mais voltado para o público de business, né? Que as outras 3 são voltadas para o público da informática, né? Sim. Business Intelligence e Analytics, ciência de dados e inteligência artificial são voltados para o público da informática, e engenharia de dados também, e a gestão estratégica de dados para o público de business, né? Esse pessoal recém-formado que faz especialização, qual que é o tipo de vaga que a EY oferece, ou que tipo de oportunidade que seria interessante para eles buscarem? Olha, eu acho que eu vou até deixar aí o LinkedIn da UI, porque aí podem ver todas as vagas, a gente pode ver por região também. Tem a possibilidade, sim, por exemplo, eu acabei de formar, tem a possibilidade de entrar como trainee, mas também tem a possibilidade de já entrar em alguma oportunidade que seja mais técnica, né? Então, assim, eu não digo sênior, mas dependendo da experiência que a pessoa tem, do currículo que ela tem em relação ao conhecimento, à formação, ela pode entrar sim, tá? Então, assim, quem já formou, eu acho que também pode entrar no site, dar uma olhada em qual vaga se identifica mais e fazer a candidatura, tá bom? Maravilha. Gente, obrigado de novo. Foi ótimo tê-los aqui. A gente, né, fechou recentemente a parceria com a EY, então eu acho que a gente vai trabalhar junto aí durante, Só a primeira de muitos várias, meses. né? Pois é, se Deus Exatamente. quiser, né, a longa trajetória, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Kelly, Marcelo, Caroline. Grande abraço. Obrigado a todos que vieram, Obrigada que a todos pela assistiram. participação também. Foi Obrigado pela Obrigada, pessoal. oportunidade. De nada, boa noite. Obrigada, abraço, Boa tchau. noite. Até Um mais. abraço. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.